não vão passar pessoas na frente da sua loja e entrar. Assim que funciona na internet, entendeu? Então, acho que tem tudo isso que você falou, tráfego pago principalmente, acho que faz muito parte do e-commerce, é um negócio que não dá para você, deixa aqui tocando sozinho, entendeu? É muito, muito difícil o negócio conseguir. A não ser que você tenha já uma base, agora você começar do zero e esperar que isso aconteça, pô, muito difícil. E assim, mesmo você tendo uma base, pô, você vai ver os e-commerces grandes aí, as pessoas não pararam de anunciar as coisas. E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio de Briefzinho, o nosso projeto de conteúdo e educação da Inside For You, que é a agência de publicidade melhor do Brasil. Boa. Estamos aqui começando mais um episódio. Esse projeto, Briefzinho, tem o objetivo de entregar conteúdo de qualidade, falar um pouco do dia a dia das agências, da relação com os clientes e de tudo que acontece ali na vida real, né? Os problemas, as dificuldades e também os acertos, e também entregar dicas, né? Dicas de marketing, de comunicação, seja para quem é do mercado de marketing, seja para quem é, sei lá, da administração de uma empresa, porque todo mundo precisa se comunicar, todo mundo hoje tem que fazer marketing, e então o propósito desse projeto é levar esse conteúdo adiante e colaborar para que as coisas evoluam sempre, tá, na vida de quem trabalha nessa área. Bom, hoje estamos aqui com o Marco Aurélio, o sócio-diretor da Inside. Estamos aqui também com o Guilherme Abreu, que é o social media daqui da Inside. E a gente também está aqui com o Jackson Carvalho, diretamente de João Pessoa, nosso responsável aí de tecnologias. E essa equipe aqui, fera, né? Está aqui hoje porque a gente vai falar de um assunto bem importante, que é a realidade de muitos negócios hoje e também é o sonho de muitas empresas, e a gente tem que trazer essa pauta, que é o simplesmente e-commerce. Não tão simplesmente assim, né? É um assunto complexo, é um assunto que envolve muitas coisas e que muitas vezes parece que é simples só, né, Marco? Não, Matheus, é isso mesmo. Muito cliente, né? Não estou falando todos hoje em dia, mas uma grande parte de clientes ainda acha que o e-commerce é só um site, né? Esquece que o e-commerce, de fato, é um ecossistema, que ele sai, não está no mundo físico, mas no mundo digital você tem que pensar como uma estrutura de uma empresa. Então você tem que ter gente operando, você tem que ter pessoas passando que é o tráfego, você tem que ter gente atendendo, você tem que ter uma operação logística, enfim, tem toda uma mecânica que roda ali dentro, entendeu? É igual a loja física, só que é digital, né? Justamente Se você parar isso. para pensar, né? Eu acho que é isso. O e-commerce, ele tem a vantagem de você não ter que ter uma locação de um espaço num lugar concorrido, onde a luva, o aluguel é alto, onde você tem que ter muitos colaboradores, equipe de vendas e segurança e etc. Porém, a gente tem outros aspectos para pensar no ambiente digital e que muitas vezes não são levados em consideração, né? E que a gente vai abordar um pouquinho aqui hoje para ver se explana, se clareia um pouco a vida de quem ou tem já um e-commerce ou quem está planejando ter um e-commerce, e a gente vai trabalhar isso daqui um pouquinho, mas queria começar do começo, de fato. A gente estava conversando, né, um pouco antes aqui, e eu trago a primeira pergunta, né? A gente tem que olhar primeiramente para o negócio, né? Antes de qualquer coisa, antes de pensar se vai ser uma loja física, digital, etc. E nesse caso a gente está focando aqui a conversa no digital. A gente tem que pensar se essa loja é viável. Então a pergunta primeira que tem que ser feita é: preciso de fato ter um e-commerce, né? Você acha que as pessoas fazem essa pergunta, que parece ser básica no início, elas conseguem responder também essa pergunta? Por mais que uma pergunta relativamente simples e óbvia, tem muita empresa que quer se posicionar, ou quer movimentar a venda pela internet e não faz essa pergunta, e talvez queira entrar até por modismo, enfim. Mas eu vejo que hoje em dia, Matheus, a gente tem um espaço, tem todos os nichos, né? A gente tem milhares de mercado, né? Como a gente até estava conversando esses dias, tem marca de carro que está vendendo carro pela internet, tem até um case aí do ano passado, estão vendendo casas pela internet pré-prontas. Então, assim, existe um mercado gigantesco,
não só no Brasil, mas no mundo. E a questão não é se eu tenho um público pela internet, mas se eu estou preparado para vender pela internet. Aí que está o X da questão, entendeu? Então você acredita que o público ele tá lá em qualquer momento? Sim, eu acho que até no mercado B2B, né, que vem crescendo muito também, eu acho que como eu vou me expor na internet, né? O que dentro, de fato, um e-commerce vai ter, um modus operandi, de fato, eu vou ter umas informações relevantes ali, porque tem nicho, tem espaço para todo mundo, sabe? E você, Gui, como você enxerga essa questão? Você acha que tem espaço para todo o negócio, para venda de um produto, para venda de um serviço dentro da internet hoje em dia, tendo em vista esse cenário da digitalização? Eu acho que sim, acho que talvez, não se a gente pensar como um e-commerce, botei no carrinho, fechei a compra, talvez o processo seja um pouco diferente, dentro ali de uma venda, numa loja online. Mas tem sim, é o que o Marco falou, tem gente vendendo produto de ticket médio gigante, alto pra caramba, e coisas super baratas. Tem pessoas que nem têm empresa, mas já estão se desenrolando com outras coisas dentro da internet, ou criando sua própria lojinha para vender produtos que não é ela que fabrica, ou outras coisas, né? Tipo uma revenda. Então tem espaço para todo mundo. O problema é que, né, não é igual abrir uma loja na rua, que vai passar gente e vai olhar a sua loja. E você acha que o cliente ele se comporta diferente nesse caso, se trazendo assim, como que eu posso explicar? É diferente o comportamento de uma compra numa loja física comparado num e-commerce? Tipo, o jeito de pesquisar, o jeito de entender o produto, você enxerga essa diferença? Eu acho que sim. Até se a gente for pensar, por exemplo, se você vai numa loja física, normalmente tem alguém para te dar um apoio, te dar um suporte, o que você precisa, o que você quer. Muitas vezes no e-commerce é você por conta própria. Você que tem que caçar, você já tem que ter uma ideia do que você está procurando, para você saber as lojas que você tem que ir. É parecido, porque você vai procurar loja sobre, sei lá, microfone. Eu vou ver onde vende microfone. Mas ali, tipo, é meio que você por você. Às vezes as pessoas vão ver, sei lá, um review na internet para ajudar na compra dela, que às vezes o review nem é a loja que tá promovendo esse review, né? É tipo uma outra pessoa X que também adquiriu aquele produto, tá fazendo um review e aquilo ali faz parte da tua experiência de compra, de se vai valer para você ou não comprar. E acho que esse tipo de coisa, talvez na loja física não tenha tanto esse apelo. Acho que às vezes por a gente estar ali e muitas vezes, já tá na minha mão, vou levar, sacou? Acho que em relação ao preço também, muita gente vai na loja, que nem livro, que é uma parada que eu acompanho de perto. Então, você vai numa livraria, é muito mais caro do que você comprar online, então o pessoal opta por comprar pelo e-commerce. Então, assim, lógico, tem suas peculiaridades ali, mas dá pra desenrolar nos dois. Eu acho que, como você está trazendo aí, né, eu acho que o comportamento ele é um pouco diferente no sentido da ação, né, em si, né? Ele não é um comportamento no sentido do desejo tão diferente, porque se a pessoa deseja, ela vai buscar uma alternativa, só que talvez ela analise, né, essas variáveis e ela mude o comportamento dela na hora de ela agir. Às vezes, eu já vi vários casos, por exemplo, né, de pessoas, eu mesmo já fiz isso, você vai até a loja física, dá uma olhada no produto, porque você ainda não entendeu muito bem aquele produto, né? Então, deixa eu dar uma olhada, ver se ele é legal mesmo e tal. Só que na loja é 20%, 30% mais caro. Você vai lá, deu uma olhada e comprou no e-commerce. Então, acho que as dinâmicas mudaram, né? O Jax, até trazendo aí um pouco aí para a conversa. Eu acho que as coisas, elas mudam no sentido do comportamento do cliente em relação a esse fluxo e essa jornada de compra, né? Com certeza. E até pegando o adendo aí do que o Gui falou também, eu também eu concordo com essa questão das diferenças que existem, né? Em relação a uma loja física, comportamento do consumidor. E é importante estar atento a essas mudanças, porque, assim, se a gente se determinadas comércios, determinadas empresas não tiverem atentas mesmo a essas mudanças, elas correm o sério risco até de quebrar, né? Porque você vê,
que assim, não basta você ser grande e tentar entrar com loja virtual que você vai se dar super bem. Não é bem assim, né? A gente viu casos aí da Saraiva, por exemplo, da Livraria Futura também. Lá lá em Minas, né? Ricardo Eletro também era super famoso, etc. Tentou vender para o Brasil inteiro. Só que eu acho que sem planejamento, né? Às vezes faz uma coisa meio na doida, em algum momento acaba quebrando. E eu acho que até o nosso papel mesmo também de orientar é nesse sentido. Não basta você só querer abrir a loja virtual, você tem que abrir um negócio realmente que você vai conseguir se manter e vai conseguir prosperar. Complementar o que o Jackson trouxe, eu acho bem importante, porque assim, e vai de encontro que você começou, Matheus. De fato, a priori, né, as pessoas, as empresas têm uma pré-ideia na cabeça que o e-commerce ele é mais barato para você operar, que você não tem um ponto físico, você não tem uma mega loja e tal. Só que aí você tem o outro lado da moeda, você não tem aquele custo, porém você tem uma briga muito maior de preço, você tem um custo operacional logístico muito maior, e você tem taxas de cartões maiores por seu ambiente digital, então é menos seguro, então o cartão, óbvio, não é bobo, ele falou, então, te ajudo aqui, mas minha taxa é maior, você tem possibilidades de fraude, então você tem alguns custos no meio do caminho que muita gente não pensa, né? Então o planejamento ele é extremamente necessário para não acontecer o que o Jackson comentou, entendeu? Eu acho que a gente tem que sempre pensar, quando a gente está planejando um e-commerce de fato, e equilibrar as necessidades do negócio com as necessidades do cliente para produzir uma experiência diferenciada para o cliente de fato, né? Eu acho que não basta você pegar a sua operação física, né, e simplesmente transferir ela para o mundo digital, porque, como a gente falou lá no início, parece ser uma coisa muito simples, mas não é, como você está trazendo aí. Tem algumas complexidades e algumas coisas que você tem que levar em consideração e que são, muitas vezes, completamente diferentes da operação em uma loja física. Então, não adianta você que tem uma loja, às vezes você tem 2, 3, 5 lojas físicas. Você já está começando a construir algo bem significativo e você fala, não, agora eu quero jogar isso tudo aqui no e-commerce. Abre o e-commerce para mim. Quanto fica eu fazer um e-commerce? Não é assim, porque por mais que, vamos supor, a agência ou a empresa programadora, a empresa de TI, enfim, quem você for contar para montar esse e-commerce, você te dê um preço que pode variar pra caramba, mas independente do preço, se você for pagar R$1 milhão nessa loja, se sua operação não estiver bem estabelecida e pronta para um e-commerce, você vai tomar prejuízo mesmo que você pague, sei lá, R$10 mil para construir e-commerce. Mesmo que você não gaste nada para construir um e-commerce, você vai tomar prejuízo, porque não se levou em consideração a estrutura prévia, um ERP, né, um estoque integrado, porque tem essas questões, né, Marco, também? Tem até um dos grandes problemas de e-commerces pequenos ou de nicho, vamos falar assim, pessoas que estão entrando, pequenas empresas entrando, ou até grande, mas estão se aventurando no e-commerce, é um desses pontos, né? Um sistema muito bem alinhado, um ERP casado, estoque, preço, que a pior coisa que existe você como usuário, tá na ponta e comprar um produto, alguém te liga ou te manda uma mensagem meio, a gente teve um problema técnico porque você comprou, não tem estoque, a gente vai tornar seu dinheiro, entendeu? Isso nos primórdios do e-commerce era um erro recorrente, que tinha muito por uma questão técnica mesmo, de casamento de ERP com plataforma online, e ainda mais quando você acabou de pontuar, eu tenho 3, 6 pontos de venda e quero vender online, então você tem que ter um estoque que casa esses 6 lugares junto com online, que aí é uma segunda, terceira fase do e-commerce, ainda mais no Brasil ou no mundo, que se chama omnichannel, né, que você consegue amarrar, mas depois a gente entra nesse assunto aí. Não, perfeito. E aí a gente tem outro ponto também, né? Quando a gente está falando disso tudo, a gente está falando de proporcionar, como a gente introduziu aqui, uma experiência de compra personalizada para o cliente, seja um mini-channel, seja um multi-channel, enfim. Mas a gente quer proporcionar uma experiência legal para o cliente, porque
hoje em dia, a gente precisa ter o foco no cliente de fato, né? E eu acho que a gente precisa construir jornadas de compra que favoreçam e que o cliente realmente se sinta bem comprando por aquele canal, né? Essa facilidade de uma entrega rápida, de uma compra com um checkout rápido, que não fique batendo lá e o pessoal do cartão tem que ficar te ligando, isso atrapalha bastante a experiência, né? Acho que rola até muita desistência, na verdade, durante esses processos. Se você encontra uma dificuldade ali, pô, não tô conseguindo comprar nesse site, vou comprar em outro. Tem um monte vendendo a mesma coisa, entendeu? Então, assim, acho que ou você tem um diferencial mesmo, ou a disputa fica, mano, violenta mesmo, porque é muita gente. Não é tipo, a loja de microfone perto da minha casa, que tem duas. A internet tá a 2 cliques de todo mundo, entendeu? Então, é o tipo de coisa que você precisa proporcionar. É o foco no usuário, como a gente cansou de dizer aqui. É o foco no usuário. Eu particularmente, muita coisa hoje em dia, eu tenho preferido comprar pela internet, por quê? Porque eu acho em 2 cliques, eu não vou ter que me deslocar até o local, então é menos um desperdício de tempo, menos um desperdício de dinheiro, porque eu não vou ter que ir até lá. Vai chegar no outro dia para mim, e muitas vezes com um preço menor. Só que para isso acontecer, né, a empresa tem que estar preparada, né? Porque tem um monte de gente fazendo cagada aí, de extraviou o pedido, demora um mês para entregar, aí você compra, não tem em estoque. Então, até isso aí, tipo, controle de estoque, que teoricamente é um negócio que você já tem numa loja física, o pessoal tropeça numa loja online ainda, tá ligado? Sim. E não tem chance, né, de correção de curso. Porque na loja física, você vai lá, opa, poxa, desculpa, tá aqui, pá, mas tem essa opção. No online não tem, eu cliquei, tá bom, vou pro concorrente. Já era, você já perdeu o cliente. E aí tem outro ponto também, né, que até eu acho que o Jackson pode abordar um pouquinho melhor, é a questão, né, da usabilidade, né, Jack? Porque além dessas experiências aí, que a gente vai abordar um pouquinho daqui a pouco, a gente vai fazer um checklist do que a gente precisa, no mínimo, para começar um e-commerce legal, mas a gente tem que falar, a gente não pode deixar um pouco de falar aqui sobre o cliente, o foco no cliente, e levar em consideração a usabilidade do site, a experiência, a velocidade, performance, user interface, essa questão toda, né? Com certeza. Primeiro é esse entendimento da onde que onde que o consumidor está, né? Grande parte hoje, sem dúvida nenhuma, usa celular. Então, os e-commerces, eles precisam também estar adaptados a essa realidade, né? Então, páginas, quanto mais intuitivo, mais amigável a gente construir uma loja virtual, adaptado para celular, uma velocidade boa, né? Isso tudo facilita demais a compra. A gente não pode dificultar o caminho, o processo do usuário. A gente tem que facilitar, a gente tem que pegar ele pela mão e conduzir ele até o checkout, né? Até o carrinho, e converter, né? Converter numa venda. Quando o cara chega, né? Desculpa. Pode seguir. Quando o cara chega num site, o produto não foi para o carrinho direito, tá travando, aí tem que preencher 1000 coisas para poder fazer a compra, o cara desiste, né? E essa questão da navegação também, você falou um pouco de mobile, né? De pensar em celular, acho que é muito importante, né? Quando a gente pensa em navegação em mobile, a gente tem que ter uma navegação limpa, né, Jack? Uma navegação clara, sem muitos frufru ali, muita encheção de saco, porque a pessoa quer um carregamento rápido, objetivo, e está numa tela que é menor do que uma tela de um PC. Então ele tem que ter uma informação ali clara e objetiva do que ele quer, de uma maneira, lógico, comercial, né? Não adianta também você colocar só uma linha de texto, mas eu acho que você tem que pensar nisso também, né, Jack? Em como você vai colocar a informação, né, nesse lugar, né? Exatamente. Em outros tempos, né, a gente até, de certa forma, incentivava um pouco mais essa questão de uso de banners animados, alguma coisa que vai chamar a atenção do usuário, etc. Hoje em dia a gente tem que pensar um pouquinho mais com a cabeça justamente do mobile mesmo, né? O pessoal está usando celular,
muitas vezes o aparelho não é de última geração. Então, assim, quanto mais leve o site for, mais clean, né? A gente pode dizer dessa forma, e efetivo, né? Eficiente, eu considero que é extremamente importante, mais importante do que o frufruzinho ali, enfim, que não vai contribuir, né? Acaba não contribuindo tanto, né? Como já contribuiu no passado, na minha opinião. Tem até a questão de indexação, tudo, né? Porque o Google ele vai considerar a velocidade do site para entregar melhor para o seu público-alvo e aí fazer acontecer, né? E aí eu trago até um ponto aí, a gente está falando de frufru, de muita coisa no site. Já cansei, né? A gente já cansou aqui na agência de ouvir solicitação de cliente. Não, eu queria um site, mas eu quero fazer um e-commerce. Mas não sei, queria aquele e-commerce com a cara, sabe de quê? Site da Apple. Você fala, opa, peraí. Como que a gente faz esse sentido? Porque eu vejo assim, que tem até jogando aí a fala para você, Marco, pra gente debater um pouco sobre isso, mas tem dois pontos aí, dois lados da moeda, assim, né? Eu vejo, tá? As pessoas compram pelo site da Apple, mas elas compram muito mais conceito do que a compra em si. Elas costumam fazer a compra em si, realizar o pagamento pelos parceiros, pelos marketplaces, pelas lojas, que normalmente tem um preço menor, né? Então, nesse sentido, a gente tem dois pontos. A gente tem uma loja para vender conceito e tem uma loja para vender de fato, né? E aí a gente tem essa questão de haver uma necessidade, muitas vezes, de uma loja B2B para vender assim, o conceito, etc., para pautar preço, etc. E aí a gente tem a necessidade de escoar esses produtos em outros parceiros. Tem toda essa questão, né, dentro do universo web que às vezes não é enxergado, né? Acho que essa resposta vai ser um pouco longa, mas vou tentar resumir, Matheus, o máximo aí. Vou dividir ela em duas. Primeiro, o que você trouxe de exemplo, tá? Vamos falar esse comparativo igual um site da Apple, né? E não foi só um clichê. Alguns clientes vieram com uma ideia minimamente mirabolante, acho lindo também. Esteticamente, conceitualmente, então a gente vai falar muito mais até de brand do que de e-commerce. Acho que é o primeiro ponto. Você vai lá porque você é apaixonado pela marca, é uma marca consolidada, é um produto com uma estética bem feita, um código bem feito, enfim, ela se consolidou, ela que é o primeiro celular no mundo, questão de valor é Apple e ponto, entendeu? Então o cliente ele vai ali e justamente, mesmo sendo online, ele tem uma experiência, né? Se a gente vê, é um mega site ali que você passa por tudo que o telefone tem e geralmente é o que você falou, ele não tem a etapa final, uma conversão de venda no próprio site da Apple, ele prefere ver algum marketplace grande que tenha a Giro, a BW, uma Amazon, enfim, algum marketplace, Magalu, justamente para ter algum desconto, um preço menor, ou dependendo até no ponto de venda, porque é um produto caro, enfim, o cliente tem essa jornada, é o primeiro ponto, né? E finalizando essa questão que tem a ver com brand, a Apple, ela pode se dar o luxo de ter um site um pouco mais pesado, né? Porque primeiro o consumidor que vai pagar um ticket médio 12, 14, 15 mil no aparelho, não é qualquer consumidor. Eu começo por aí num país onde a gente tem uma renda média familiar de 3.000, 2.800 por casa. Então assim, você pagar um ano e pouco num celular, você já tem um outro perfil de consumidor. E ele pega o consumidor pela marca, ele não está pegando o consumidor por um código mais leve, para uma conversão de venda melhor, né? Então, esse consumidor, de fato, ele executa essa compra não no site da Apple. Pensando em conversão de venda e estruturação online de preço, que também estava no conteúdo da sua pergunta, existe uma realidade que muita indústria tem o seu próprio e-commerce, não para executar a venda de fato, mas sim para alimentar outros sites que tenham a revenda. Tipo, tem grandes grupos de geladeira ou uma própria Apple que você tem o seu e-commerce estruturado e você alimenta marketplaces ou e-commerces parceiros com políticas de preços diferentes também, mas aquela indústria, aquela empresa, ela constrói e-commerce mais para alimentar esses parceiros do que a própria venda.
tem muito na indústria de eletrodomésticos, assim, é uma realidade, televisores, geladeira, micro-ondas, isso facilita muito, tanto para o varejista que está vendendo esse produto, tanto para a indústria, entendeu? Porque o varejista consegue trabalhar com um produto no estoque do fabricante. Então, por mais que a margem do cara é menor, só que ele não tem uma geladeira gigante ocupando espaço, ele não tem que ter 1000 geladeiras. Ele tem um produto no site dele onde ele tem tráfego. A margem dele é menor, mas ele não ocupa 1000 geladeiras, estou dando exemplo. Então, é uma realidade também nos e-commerce de hoje em dia. Muito interessante, é uma coisa para ficar atento, né? E aí você tem que mensurar, né? Ficar atento também, só complementando, aí porque você, empresa pequena que vende um baixo volume de produtos, você vai falar, então eu vou colocar o meu produto no marketplace. Cuidado também, porque a taxação é lá em cima. Tem marketplace que vai te cobrar 20%, 25% em cima da sua operação. Será que a sua margem vai fechar? Ou será que é melhor você ter uma operação mais formiguinha e aumentar a sua margem para não tomar esse prejuízo aí, né? Porque às vezes a exposição, você paga por essa exposição também, né? Já com as grandes empresas, grandes marcas de eletro e etc., os acordos são muito mais espremidos, porque é interessante para o marketplace ter aquela marca lá no marketplace dele, né? Agora, se você é pequeno, você que vai ser espremido. Então, tomar cuidado com isso também, né? Geralmente essas indústrias têm contrato a contrato com esses grandes marketplaces, grandes varejistas. É uma coisa, sentar na mesa, ver margem. Como você falou, eu tenho tráfego, você tem um produto, seu produto me traz tráfego. Aí você tem uma boa janela, vamos chegar no acordo. Agora, o pequeno, ele vai cadastrar o produto dele lá e se ele não tomar cuidado com margem, aí volta naquela história do planejamento, né? Entender muito bem custo. Porque marketplace é um custo alto. É muito tentador, né? Você botar seu produto lá na Amazon ou na Americanas, que seja. Porque justamente por conta dessa visibilidade toda aí. Mas é arriscado. Então, e aí a gente vai para um ponto, né? Que a gente pode até começar a falar um pouco do beabá aí, de como você tem que começar e por onde você tem que começar, porque a gente está falando aqui de planejamento, a gente está falando um pouco de preço e etc. Então, eu acho que a gente tem que começar do começo, sempre, né? E falar um pouco de planejamento e lembrar que, apesar de a gente estar num ambiente online, os 4 P's também se aplicam, né? Para quem não lembra, não sabe, os 4 P's básicos do marketing são produto, praça, preço e promoção, né? A gente tem que ter um bom produto, não adianta você estar em qualquer lugar e com um produto porcaria, porque senão não vai vender. Então analise seu produto, entenda o público, né? Eu acho que esse é um ponto também bem interessante, né, Gui? Que quando a gente fala de produto, a gente não pode só olhar aqui, essa é a minha caneca, eu acho minha caneca muito linda, ela vai vender muito, porque eu acho muito linda. O seu público quer o seu produto, seu público vai comprar o seu produto de fato. Em que locais você vai vender o seu produto mesmo na web? Porque a web é internacional. Tá bom. Você pode vender até na China. Será que o chinês vai comprar sua caneca? Talvez não. Então analise seu produto e para isso tem esses pormenores de entender público e etc. que a gente falou, né? Entra aqui, que eu acabei de falar, e aí é uma coisa interessante, porque a gente acaba emendando com outro assunto, que eu vou até acabar aqui pulando e não pulando, que é a questão de entendimento de praça, né? Que eu vou aqui agora falar um pouquinho com o Marco e com o Jackson, porque além de, quando a gente fala de praça dentro do ambiente web também, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Não é só onde eu vou vender, né? É quem está nesse lugar onde eu vou vender, se é interessante para ela comprar esse produto onde eu vou vender, se de repente lá as demandas e ofertas locais de repente são mais interessantes para ela e ela não vai comprar meu produto, sei lá, eu sou do Rio Grande do Sul e quero vender um produto para Goiás, e será que precisa? Será que eu preciso vender cachaça do Rio Grande do Sul para Minas? Não vai fazer sentido. Então entenda seu produto, entenda a praça também, porque mesmo você estando na web, não quer dizer que todo mundo do Brasil vai comprar ou do mundo vai comprar. E aí entra um fator que eu falei que a gente ia pular um pouquinho, que é um dos tópicos, mas já adiantando, na verdade, o entendimento da praça interfere muito na questão de logística, né?
Porque beleza. Não, hoje em dia, não, eu vou vender para o Brasil inteiro. Cara, você já parou para pensar quanto vai custar o frete da canequinha lá pro Jackson? Vou pegar aqui lá, Jackson. Vou vender minha caneca aqui para você aí, João Pessoa. A caneca custou R$30. E o frete? Considerando peso, considerando distância, né? Então tem essa complexidade, né, Marco, também. Tem até nível de exemplo, né? Tinha um conhecido meu que tinha um e-commerce alguns anos atrás. Ele tinha um ticket médio de 800 a R$1.000 de um produto. E para entrar no mercado, começou o frete grátis a todo o Brasil e não pensou muito bem. Aí, cara, no que você falou. Ele teve um pedido, se eu não me engano, era no Rio Grande do Sul, algum lado do Sul, a 10 quilômetros da Argentina, era o endereço. Resumindo, acho que saiu 370 o frete. 400, uma coisa assim, quase 50% do valor do produto que ele deu o frete grátis, entendeu? Aí volta o que você falou, o Brasil é um continente, né? Um negócio continental. Então, cada praça, cada estado tem suas STs, né, que são os impostos diferentes. Você está no Sudeste, eu estou aqui, vendi para o Nordeste, estou em São Paulo. Eu preciso também pagar o imposto ou onde o Jackson está, ou em Brasília, que são impostos mais altos. Você tem que estudar, de fato, toda a praça para fazer um planejamento também tributário, se vale a pena. E como é que você vai calcular esse frete também, entendeu? Tamanho do produto, peso do produto, né? Exemplo, você pode, sei lá, ter um sofá de R$1.000, que ele é gigantesco, o frete dele é caro. Não pelo valor dele, mas sim pelo tamanho, entendeu? Aí você tem um telefone desse tamanho que custa R$14.000, que vai ter um frete muito mais barato. Então, justamente, entender produto e entender quem é o seu consumidor. E se vale a pena ou não até quando você vai entregar. Tem vários e-commerces que são meio que regionais, né? Eu só vendo nessa cidade ou nesse estado, justamente por causa disso. Mas caso a intenção seja vender o Brasil inteiro, investe em estudar seu produto, seu público, se vale a pena ou não, enfim. Entender os números. Às vezes não, nem só pensando na empresa, do tipo, a gente vai ter prejuízo se a gente tiver que fazer frete, até pela experiência de quem tá comprando. Às vezes, pô, vai demorar muito tempo para chegar, entendeu? Às vezes chega todo amassado por conta do frete, da entrega. Então, não só a empresa, mas também Um todo, né? Então, esse negócio é interessante. Não sei vocês, mas se tiver alguns por cento, não muitos por cento, mas alguns por cento mais caro, mas chegar mais rápido, muitas vezes eu escolho o que vai chegar mais rápido. que é o lance do imediatismo mesmo. Eu tô comprando que eu quero já ter. Se o negócio pode me proporcionar me entregar daqui 12 horas, que a gente sabe que acontece em algumas compras online, por que não? Quero. Esses tempos, acho que foi ano passado, né? O Mercado Livre, eu acho que fechou uma parceria com a Gol, né? Se não me engano, de fechar 10 aviões só para melhorar o tempo de logística para o Nordeste e para o Norte. Então, assim, a importância da operação logística, ela é gigante. Você acha que uma empresa desse porte não fez o cálculo de quanto isso ia proporcionar para ela no sentido da experiência do usuário, né, Jack? Então, exatamente. Essa questão da praça, ela é muito importante nesse planejamento. Porque, igual o Marco falou aí, o Brasil tem dimensões continentais. Então, se você parar para pensar, aqui no Nordeste, por exemplo, é um jeito de consumir música, é diferente, cultura é diferente, os hábitos são diferentes. Então, tudo tem que ser, isso tudo tem que ser analisado, né? Tem que ser analisado quando você vai querer meter as caras na internet, não, vou vender para o Brasil inteiro, etc. Não é exatamente assim, né, que funciona. Tem outras questões que precisam ser vistas aí, né? E essa questão da distribuição também é essencial, né? Eu falo por experiência própria, assim. Aqui é questão de frete, muitas vezes você até tem boa vontade de comprar produtos de determinados lugares, mas o frete muitas vezes sai mais caro do que o próprio produto, sabe? Então, já desisti várias vezes de fazer uma compra por conta disso. E já vi também muita gente usando de artifícios do tipo assim,
Vamos juntar aqui 5, 6 pessoas, vamos ver aí quantos produtos a gente compra, camiseta, calça, etc., para a gente poder ratear o frete, né? Mas, de fato, essa é uma questão que tem que ser muito bem analisada. Tem muita gente, assim, achando que, não, meu lucro vai ser X e, na prática, não é assim. Eu tenho uma oportunidade de negócio aí, Jack. Depois vamos falar sobre esse agrupamento de fretes aí, ó, interessante. Mas vamos lá. Bom, falando aí, isso daqui, lógico, influencia no preço, a gente não precisa nem ser redundante nisso, né? E aí é lógico que o Jack trouxe um ponto importante, que é o comportamento do consumidor regional. Ele é diferente, cultura é diferente, e aí a gente tem que pensar também que ele se comporta diferente com relação à promoção, que é o quarto P aqui do que a gente está falando. Promoção no sentido de promover o produto e também na promoção até mesmo da promoção. O que é mais interessante para a pessoa ali, para o Jackson? De repente é muito mais favorável um frete grátis se a empresa conseguir dar para ele do que um desconto X ou um cashback. Aqui para cá, para Sudeste, já muda um pouco o comportamento. Então a gente tem o quarto P, que é a da promoção, né? Pensar em como a gente vai comunicar, tem a questão de conteúdo, tem a questão de redes sociais. Então tudo isso para abraçar e para chegar no cliente para que ele cumpra essa jornada de aquisição da maneira correta, né? E eu acho que tem essa caminhada, né? Para a gente promover. Sim, tua loja não vão passar pessoas na frente da sua loja e entrar. Assim funciona na internet, entendeu? Então, acho que tem tudo isso que você falou, tráfego pago principalmente, acho que faz muito parte do e-commerce, é um negócio que não dá para você, deixa aqui tocando sozinho, entendeu? É muito, muito difícil o negócio conseguir. A não ser que você tenha já uma base, agora você começar do zero e esperar que isso aconteça, muito difícil. E assim, mesmo você tendo uma base, você vai ver os e-commerces grandes aí, as pessoas não pararam de anunciar, elas continuam anunciando. Isso que ia complementar, mas você fechou isso. Tem e-commerces gigantes, marketplaces gigantes que anunciam pra caramba, pra até aquele giro de milhões de usuários por dia, entendeu? Faz parte do investimento para você colher ali no futuro. O negócio é tão absurdo, né, que, sei lá, a loja Magazine X chega a anunciar o próprio nome dela, né? Tipo, você coloca lá no Google Magazine X e o primeiro lugar de anúncio é Magazine X, para garantir lugar na frente, porque a competição é gigante no online também. Imagina que você tá quem é de São Paulo e muita gente de fora já conhece, imagina que você tá na 25 de março, um monte de concorrente, um monte de loja, e você tem que ir gritando, vem aqui para chamar, porque senão você perde pro concorrente do lado. Então, assim, tem essa questão, é uma coisa até que o Marco costuma falar aqui quando a gente conversa sobre isso, que né, uma loja no web sem anúncio, você está no meio do mato, né? Tudo é mato, né? Acho que o pessoal tem que entender, se você quiser ter o volume de uma Paulista, de uma 25 de março, a Tefigina, que São Paulo, que grande parte conhece, onde você tem um giro de milhares de pessoas por dia, você tem que ter tráfego, né? Esse aluguel caro que a gente fala de luva, de ponto de luva, que você deu um shopping com muito giro, uma 25 de março, na internet ele chama tráfego. Você não paga essa luva, mas tem que criar o tráfego. Então, como é que você vai sair da rua que não passa ninguém, lá onde, no meio do mato, como a gente falou brincando, e você vai para 25 de março? Aqui tá a questão. Aí você vai ser tráfego pago, vai ser somado com tráfego orgânico, então é uma coisa que você tem que construir e planejar, né? E até, aproveitando, seja até uma dica pro pessoal aí que está nos escutando, por mais que um e-commerce pequeno está começando agora, tentar pensar como os grandes, no sentido do que eu vou investir de tráfego orgânico, tráfego pago, entender o que é custo de aquisição de cliente, que é o famoso CAC, né, como você falou, como é que eu vou conquistar? Como vocês deram o exemplo, esses grandes varejistas que anunciam mídia aberta, internet, eles têm planejado qual que é o custo que eu tenho para adquirir um cliente, né, que é o tal do CAC. Isso está muito beneficiado. Então, você que está começando e-commerce, vai atrás dessas informações, né? Justamente para você começar, é mais fácil você começar certinho, que aí você vai crescer certinho. Porque depois começa a vender e depois você vai querer entender isso, ou se estruturar, entender custo por aquisição de cliente, o retorno sobre uma campanha, ferrou, porque aí você vai enfiar o pé pelas mãos. Então vamos começar do jeito certo, a internet tem bastante coisa aí,
e acompanhe nosso canal para também ter bastante coisa, viu? Bom, muito interessante, Marco, essa questão, né? Eu acho que o pessoal tem que realmente prestar atenção em tudo isso daí. E é lógico que a gente não pode deixar de falar também de meios de pagamento, né? Eu acho que nessa história toda, a gente não pode esquecer que tem uma maquininha virtual ali que tem que rodar para passar o cartão. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas fazem em boleto e aí você tem que estar com o seu e-commerce, né, pronto para receber um Pix, para receber um pagamento. Me parece ser uma coisa simples, mas tem outras coisas no meio também, né? Tem, Matheus. Vamos falar assim, a gente trazer um comparativo, né, para ilustrar para as pessoas que não têm um entendimento muito de compra digital. A gente tem uma coisa que chama o gateway de pagamento, que é como se fosse a máquina que a gente vê no ponto de venda física, na padaria, aquela maquininha, que tem milhares de marcas no mercado. Todas essas grandes empresas, né, já foram para a internet, além de ter startups que fazem isso, que são coligadas a essas empresas. Mas a mecânica praticamente é a mesma. Você tem um robô que funciona ali no background, num código, que ele é incorporado no seu site, mas a tecnologia é de um Itaú, de um Bradesco, de um PagSeguro, enfim, desses milhares que a gente tem de opções hoje em dia. O pessoal chama de gateway. Que é o gateway, que vai fazer essa análise. Esse cartão é esse mesmo, ele tem limite, ele bate na operadora, tem crédito, pum, voltou, né? E eu aconselho para o pessoal, pela minha leitura, tá, que para um e-commerce novo é bom você ter um gateway com bastante penetração de mercado por uma confiança de pagamento, né? Porque primeiro que é um novo site, uma loja que grande parte não conhece ainda, então pelo menos para trazer uma confiança para o cliente, é legal ter um gateway de pagamento desses com grandes nomes, né? Aí volta, como a gente falou de logística, planejamento financeiro, venda pela internet, as taxas são mais caras. Você no começo você não vai ter volume, então você não vai ter um acordo comercial de taxa. Então entenda muito bem quantas vezes você pode vender, a taxa de crédito, como é que vai funcionar, quanto tempo que esse dinheiro volta para você. Porque ele funciona igual ao mundo físico. Você vendeu um produto em 10 vezes, você pode receber em 10 meses. Ou você precisa de caixa, você tem que adiantar. Muito mais caro na internet. Então, vamos entender muito bem o seu plano de negócio, o que você tem de estrutura, para você pôr melhor gateway e modelo de fluxo de caixa, que ajuda bastante. E só para finalizar a parte do gateway, que é bem importante, tem alguns gateways também, algumas soluções de pagamento, que você tem a opção também de ter proteção contra chargeback, que é um tipo de golpe, né, que existe na internet. É tanto para defender as empresas, defender o cliente também, né? Existe algumas pessoas, né, que fazem de má fé de comprar um produto, mandam entregar no cliente X, num endereço X, e depois eu falo para o meu cartão que eu nunca vi esse produto. O cartão vai lá e estorna, entendeu? E aí a loja é descontada aquele valor, né? Então vamos falar que você tem, sei lá, 10 mil para receber do seu cartão, desse seu gateway, você vendeu um produto de 5 e esse produto teve um chargeback. O cartão vai descontar esses 5 de você, vai estar devendo menos 5, entendeu? Você entregou o produto, você não vai receber o que você pensou que ia receber. Então, para quem está montando uma loja online, muito cuidado, entende o produto, se precisa de uma proteção dessa ou não, tem o ticket médio muito alto, faz esse planejamento e aí vai pro abraço. Show de bola. E aí eu acho que para a gente fechar essa questão de tecnologias e afins, né? A gente tem que falar de uma coisa que é essencial também, né? Muitos clientes enfrentam lentidão, problemas de navegação, quedas de site quando tem pico. Então a gente tem dois fatores aí que eu acho que eles se complementam, na verdade, que é a questão das plataformas disponíveis e das hospedagens disponíveis, né, o Jacques? A gente tem questão da hospedagem, das modalidades que a gente tem de tipos de hospedagem, e a gente tem algumas plataformas próprias que a gente pode construir o e-commerce, a gente tem plataformas terceirizadas que já contemplam uma hospedagem. Qual é a relevância disso nesse universo do e-commerce, Jacques? Também é muito importante, né? Eu vejo como essencial, óbvio, porque dentro do planejamento isso também tem que estar muito bem definido, né? A partir do momento que eu tenho claro quais são as minhas necessidades, né? O que exatamente eu preciso para o meu e-commerce, de acordo com o meu produto, de acordo com o meu público, e etc., você também vai fazer essa escolha da plataforma, né? Onde é que eu vou subir o meu site? Onde é que eu vou subir minha loja virtual?
entender que tipos de recursos que essa plataforma traz, né? Assim, eu vou querer ir para um marketplace no futuro, será que nessa plataforma eu vou ter essa possibilidade? Porque muitas vezes, assim, a pessoa, vou fazer meu sitezinho aqui por conta própria aqui, na plataforma XPTO, e aí, beleza, aí começa a subir produto, e aí vê que tem um limite de quantidade de produtos que você pode subir, e aí não integra com determinada plataforma que você quer, determinado marketplace que você quer colocar, enfim. Então, tudo isso tem que estar muito bem claro, né? Hoje, a gente tem, assim, se optar por uma loja virtual própria, por exemplo, né? Aí você tem a questão dos servidores, né? Eu costumo dividir, assim, servidores compartilhados, servidor VPS, né? E o servidor dedicado. Para o pessoal entender mais ou menos, eu faço a seguinte analogia, né? O servidor compartilhado é aquele que você está no quarto do hostel lá, com um monte de beliche, e não importa se você é um cara organizado. Se a sua beliche de cima o cara é desorganizado, já era. E isso acaba acontecendo com os servidores também. Se você tem um site bacaninha, tá leve, você pensou em tudo isso, mas o site vizinho ali, né, tá cheio de bug, cheio de vírus, etc., você vai cair com ele, né? Geralmente, eu indico bastante os servidores VPS, né? O que acontece com o VPS? O VPS, vamos imaginar a situação do hostel, mas a diferença é que o quarto é só seu. Então, você faz o que você quiser nele, né? Você faz o que você quiser com o seu espaço, em termos de configuração, né, e tudo mais, para poder acomodar o seu site adequadamente. E aí a gente tem servidor dedicado, que aí é outra realidade. A gente tem a questão das plataformas, né, SaaS e tudo mais também, que dependendo do projeto a gente super indica também, acho que faz todo sentido, né? Mas, de novo, eu acho que passa muito esse entendimento de forma muito clara, né? Antes de optar, de fato, para que plataforma que eu vou colocar minha loja virtual. A gente tem 2 cenários aqui, aí eu queria uma dica aí de vocês, para o nosso público aí. Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu queria entender. Sou uma loja pequena, vendo, vamos supor, até 100 produtos mês, tenho uma operação ali ainda doméstica, uma operação básica. Vale a pena eu ir para uma plataforma SaaS mais parruda e pensar lá na frente, ou vale de repente eu construir algo próprio, algo num e-commerce, né, utilizando o WordPress, ou de repente num Magento, mas algo mais doméstico, que utilize uma VPS, que nem, por exemplo, o Jack falou, ou eu parto por uma loja diferente, uma plataforma diferenciada. Como que vocês enxergam isso nessa situação da loja pequena? Posso falar, Jack, primeiro? Você complementa? Pode ser? Pode ser, pode, com certeza. Matheus, acho que para ilustrar e passar para o pessoal, né? Acho que primeiro ponto, assim, acho que é trazer um pouco o histórico, né? Se a gente parar para analisar 10, 15 anos atrás, nos primórdios do e-commerce no Brasil, a gente não tinha muita opção. A gente tinha grandes investimentos em plataformas próprias, ou você tinha um escritório, uma agência de dev que montava um e-commerce você Magento ou estrutura. Você tinha que ter um investimento alto, você não tinha muitas possibilidades para o pequeno. Com o crescimento, o boom da internet e do e-commerce no Brasil, existiu vários cenários de vários modelos de negócio e modelos de e-commerce, né? Hoje você tem soluções que você começa a usar uma plataforma SaaS, vamos falar assim, né? Que tem uma estrutura locada, vamos falar nesse formato, onde você tem uma pré-estrutura, arquitetura de informação, um back, um login senha para você cadastrar produto, você só vai customiza, troca o corpo, põe o meu logo, troca os banners, até com possibilidades de graça para quem está começando, que você vai conseguir pôr 50 produtos, de 25 a 50, número baixo de visibilidade, mas você consegue operar o e-commerce.
já tem tudo pronto para você ter frete de correio transportadora, pôr um gateway, como a gente comentou, de pagamento desses grandes, você tem toda uma estrutura até começando de graça. Aí você tem uma estrutura por R$49, que você já começa a aumentar um pouquinho, e tem várias possibilidades de empresas que estão fazendo isso, até grandes indústrias, que aí tem uma plataforma também SaaS, mas aí tem milhares de variáveis, né? CDs distribuídos pelo Brasil, então, pô, tem um CD no Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, é um e-commerce muito mais parrudo no sentido, putz, a pessoa comprou no Rio Grande do Sul, então sai do CD que está mais perto dele, o Jackson comprou de uma pessoa, sai do outro, já o e-commerce está vendo que ele tem uma inteligência, tem uma estrutura muito maior, carregado e linkado com a RP da empresa, enfim, já é um outro cenário. Para o pequeno, a gente tem milhares dessas possibilidades. Hoje tem muita coisa no mercado, partir para um e-commerce, como você trouxe a nível de exemplo, WordPress, tal, com esses plugins que tem, que são bacanas também, super funciona. É legal também, mas se você tiver alguém dentro da empresa, dentro da sua operação, com o mínimo de entendimento de programação, de desenvolvimento web. Se você não tem inside. ou iSight, bem lembrado, valeu. E com certeza, porque se você não tiver nenhum entendimento web, vai numa plataforma SaaS de graça, custo menor, onde você vai customizar cor, logo, banner e acabou, entendeu? E no caso de um e-commerce mais parrudo, grande, Jack, o que você acha? Eu acho que também é relativo, tá? Na minha opinião, eu acho que é relativo, pode ir de caso a caso, né? Porque eu vejo pelo seguinte ponto, eu acho que quando a gente vai para um WordPress, por exemplo, a gente pega um servidor bacana, etc., a gente tem muita flexibilidade para trabalhar, né? Coisa que talvez outras plataformas prontas, que você vai lá só subir produto e tudo mais, às vezes você não vai ter essa mesma flexibilidade. No seguinte sentido, quero colocar um chatbot que vai atender WhatsApp, Telegram, Messenger, tudo integrado ali. No WordPress a gente consegue fazer esse desenvolvimento, né? Então, eu acredito que essa questão ainda é relativa, né? Claro que tem plataformas que conseguem atender de forma mais parruda, conseguem já fazer uma integração direta com estoque, né? Também isso é um ponto importante. Então, tudo tem que ser analisado de fato. Eu acho que nesse caso é bom contar com uma ajuda profissional, né? Para analisar o seu caso de fato. Se você vende, sei lá, café, seu negócio não é montar e-commerce, então procura uma ajuda profissional, ou uma consultoria, uma agência, alguém que já tem algum know-how e que consiga te orientar de fato nesse sentido para fazer a melhor escolha, para você não tomar prejuízo, né? Não tomar golpe. E para a gente caminhar aqui para o fechamento agora, e não menos importante, até Gui, eu queria falar um pouquinho com você, para a gente finalizar aqui a história, é que a gente, depois de pensar em plataforma, praça, produto, gateway, pagamento, logística, etc., a gente não pode negligenciar uma coisa que é essencial e inerente ao ser humano, que é o atendimento, né? Porque problemas existem. Mesmo no ambiente digital, você pode vender um produto que talvez vá com algum defeito de fábrica e etc. E aí que o bicho pega, que muita gente cai nesse problema e se queima bonito no ambiente online, né? Por quê? Porque não tem um atendimento que condiz com a velocidade que é necessária ser dada no ambiente online, né? O pessoal esquece do pós-venda, né? O Exatamente. pessoal foca muito em, converti, fiz uma venda e é isso, acabou. E não é, né? Até para as pessoas irem na internet e falarem que tiveram uma experiência ruim com o seu serviço, com a sua venda, é um 2, pô. Entendeu? E você não quer isso, você quer o contrário, você quer que as pessoas vão lá e falem, pô, tive um atendimento da hora, tive um problema, mas eles resolveram, foram rápido para me dar uma atenção. Eu acho que você tem que estar disponível, entendeu? Não é porque é um e-commerce que é diferente de uma outra empresa, de uma outra loja, né? Se tiver uma loja física e alguém chegar lá com um produto danificado, você vai ter que dar atenção. Porque aqui no e-commerce é diferente. Entendeu? Então, sei lá, eu acho que
não dá para negligenciar mesmo isso não, porque isso aí é uma coisa que pode te impulsionar também no sentido de aumentar a moral ali da loja, de as pessoas olharem e falarem, pô, legal, né? Os caras, mesmo diante de um problema, de uma adversidade aí, eles estão conseguindo responder. E, pô, eu mesmo já tive experiências ruins numa loja que eu fui questionado, tipo, ó, sei lá, comprei e veio errado. E o atendimento pós foi legal, e eu não deixei de comprar na loja, porque eles cometeram um equívoco, me mandaram o produto errado ou atrasou. Eu deixo de comprar quando a minha necessidade ali, o que eu, putz, ó, aconteceu isso comigo, veio um produto errado aqui e eu sou escanteado nessa situação, aí eu fico chateado. Agora, quando você vai lá e alguém vai te dar uma atenção para te resolver o seu problema, pô, eu não vejo problema nenhum nisso, mesmo porque é uma operação gigante, passa por trocentos fatores, natural que em algum momento vai ocorrer um erro aqui, um erro ali, entendeu? A gente é ser humano, o ser humano erra. Sim. E tem até a questão, né, de velocidade do atendimento. Eu não quero ser respondido daqui, sei lá, mandei uma semana. Só dá para mandar e-mail. Mandei e-mail. Canais de atendimento. 5 dias para me responder. Lógico, acho que chat é um negócio muito mais... Até o próprio WhatsApp, né? Pô, tá na mão de todo mundo e é um canal legal pra caramba pra você fazer essa ponte aí com o cliente longe. E hoje em dia, né, Guilherme, quanto mais, assim, mais opções a gente tem, né, para conseguir solucionar tanto o atendimento ali, um pós-atendimento de ferramentas, WhatsApp, e-mail, chat, tudo integrado, que tanto para o cliente é legal como experiência, e tanto para o lado do vendedor, do varejo ali, da empresa, é legal para centralizar informações e resolver um problema mais rápido. Eu acho que aí que está o X da questão que o Gui trouxe. Você pode ter um problema na operação, mas quando você resolve ela rápida, o cliente do outro lado fala, putz, resolveram meu problema bem rápido. Gostei dessa loja, eu tive probleminha ali, mas putz, pós-venda foi ótima, vou voltar a comprar. Aconteceu comigo um caso desse. No marketplace grande, comprei um produto, foi extraviado, não sei, falaram que entregaram o nome de uma pessoa que eu nunca vi na vida, entrei em contato, aconteceu isso. Putz, foi isso mesmo, foi, não sei o que lá, qual que foi o dia, qual que é o nome da pessoa. Acho que teve algum problema, então toma de crédito esse valor. Sem problema, vai estornar. Minto, ficou de crédito no meu acesso, no meu login, né? Sem problema, não tive problema nenhum, super resolvido em questão de minutos. Porque no final a experiência do usuário é que conta, né? Não tem jeito, né? A gente tem que pensar nisso. Até para a gente concluir esse assunto do atendimento, o atendimento ele envolve tanto essa experiência e também até a logística reversa. Para você devolver um produto, você tem que pensar nisso também, porque não é só entregar, você tem que pensar na devolução caso você tenha. Então tem tudo isso. E para a gente finalizar os aspectos também, que é muito importante, que não acho que pode ser uma pauta para um outro momento, porque é um pouco mais... A gente entra em outra área, na verdade, é você estar nas conformidades legais, que nasce certo para vender, né? CNPJ, tudo bonitinho, estar de acordo com a legislação vigente, porque a internet não é terra de ninguém, tem suas regras, e você como um prestador de serviço na web ou um vendedor de alguma coisa na web, você também tem que ter suas responsabilidades perante o seu cliente, assim como uma loja física. Então tem que estar tudo redondinho para você realmente chegar nisso que a gente está falando aqui de uma experiência legal, né? E aí no final das contas, porque a gente já se estendeu bastante aqui, pegar tudo isso. Deu tudo certo, montou o seu e-commerce. Eu acho que é pegar, né, o Jackson, para a gente finalizar, e tá sempre monitorando, né? Jackson e Gui também, aqui, que estão sempre de olho nisso também, monitorando com dashboards, com analytics, com as ferramentas, para a gente saber como tá performando e melhorar isso, né? Tanto no sentido de velocidade, quanto posição de produto e afim. Sim, uma coisa que a gente sempre fala aqui, a gente tem os dados, não precisa ignorar eles, pelo contrário, você tem que sentar e ver o que você tem ali, onde eu tenho mais acesso, da onde que vem, que horário que vem, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui. Esse produto aqui não está vendendo tão legal aqui, mas aqui ele está vendendo melhor. Então tem tudo isso, é lógico. A gente está falando do e-commerce em si, mas eu aqui falo por mim, pelas partes das redes sociais, que também tem os acessos que vêm de lá. É um braço muito importante também na comunicação da loja. Então... E dados a gente tem em todas essas plataformas. O negócio é a gente sentar, avaliar eles e pensar ali no próximo passo, né? Perfeito. Jax, tem alguma consideração final aí para quem quer começar
quer construir um e-commerce e não sabe por onde, tem alguma dica essencial, uma só aí, porque a gente já está terminando, mas qual é a principal? Eu sei que tem várias. Na verdade, eu vou fazer uma conclusão aqui, que é o seguinte, a gente viu que a gente tem muitos aspectos que a gente precisa pensar e etc. Tem muita coisa que a gente não conseguiu abordar, inclusive pela questão do tempo também. Sim. Então o recado que eu deixo é esse, pensa direitinho nessa questão, antes de realmente sair na loucura, vou botar minha loja na internet, etc. Pensa direitinho em todos esses pontos que a gente conversou aqui, e mais que isso, né, para que ficar quebrando a cabeça se a gente pode ajudar, entendeu? Né? A gente está aqui para isso também, a gente tem essa bagagem é justamente para isso, para que a gente consiga agregar, né, e ajudar quem está seja quem está começando, seja alguém que já está estabelecido no mercado, mas quer uma visão diferente, né, um ponto de vista diferente para performar melhor, a gente está aqui também para ajudar nesse processo. Perfeito. Marco, tem alguma consideração? Algum ponto aí que você quer trazer? Cara, acho que a gente já falou bastante coisa. Jackson trouxe, eu ia falar que a dica mais valiosa é procurar insight. A segunda dica mais valiosa é se planejar. E, pessoal, muito importante, lembre-se que o Matheus falou, e é um fato, a internet, ela não é terra de ninguém, existe lei, existe o novo marco da internet, existe algumas leis, LGPD, para vender o produto precisa de ter nota, precisa pagar imposto, tem que ter uma DANF, tem que ter logística, lembrar que você fez uma venda online, o cliente tem 7 dias para devolver o produto sem custo nenhum, estorno total. Então, assim, se planeja, se prepare, faça um desenho bem feito. Existe um mercado gigantesco, os e-commerces de nicho vem dando muito certo. E é isso, qualquer coisa, nos contate, a gente tá aí. Gui, mais alguma coisa aí? Não, é isso. É isso aí, gente. E vamos comprar e vamos vender também. Vamos, É isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência. Obrigado, compartilha, curte aí com quem você acha interessante, compartilhar. Se você achou interessante, deixa o seu joinha aí, joga aí nas suas redes também, porque quanto mais a gente espalhar a informação relevante, mais pessoas vão ser beneficiadas com isso, e aí a gente fomenta esse mercado todo e todo mundo cresce junto, né? A gente não pode represar a informação, acho que quanto mais gente souber, mais as coisas se desenvolvem. Então, tamo junto. Qualquer coisa, só deixar seu comentário e vamos que vamos. Até mais aí, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço. Mas...